E hoje eu quero trazer uma visão, assim, uma perspectiva a partir desse número 6 que a gente está estudando pelo Japji. E apresentar um pouco também uma das formas de a gente olhar para o Japji. Existem outras, sempre você pode ir olhando de maneiras diferentes. E eu quero lançar esse olhar do número 6 também para essa construção do Japji que eu acho que é o chave que vocês mais conhecem, provavelmente. Alguns de vocês até praticam. O Japa Sahib também um tanto, mas o Japji deve ser o mais conhecido de vocês. Pelo menos no curso de formação que se fala mais também e tudo. E a gente poderia pensar assim, jogando essa luz do número 6 em cima do Japji, a gente poderia começar justamente pelo nome, Japji. E eu costumo explicar esse Japji como uma caminhada em direção à essência pura, porque Japo seria esse processo de você dar cada passo e ir seguindo e continuando caminhando. Então é um processo que vai acontecendo um após o outro, em cada instante, em cada momento que você continua dando os passos e você não para de dar os passos. Isso é o Japo. Só que esses passos eles são dados para uma direção. Eles têm um norte a seguir, eles têm uma bússola. E a bússola é o Di. E Di é a alma, é essa instância da unidade, da completude, dessa bem-aventurança. Então, é um caminhar Japji. Japji é um caminhar que acontece em direção à sua própria casa, um retorno. E ao mesmo tempo que você dá cada passo retornando para esse reencontro com a sua própria essência, com a sua própria morada, como o Patanjali diz lá, e você repousa na sua própria origem, então volta para repousar na própria origem, que incidir esse caminhar que vai para lá. Ao mesmo tempo que você caminha, cada passo já é o próprio local onde você está. Então, essa ideia também de que há um fim, onde você vai primeiro trilhar um caminho, também já é um equívoco. Ao mesmo tempo que é uma possibilidade, é uma visão paradoxal mesmo. É um caminhar que acontece completo em cada passo e ao mesmo tempo se direciona para um retorno lá de novo para o centro do coração. Então, esse Japji. E quando a gente traz esse olhar assim do número 6, que a gente vem trazendo, que a gente já vem olhando o número 6 de diversas formas, olhando esse ano inteiro. Imagina quantas possibilidades que a gente teve de olhar para esse número 6 ao longo do ano inteiro e conseguiu aí reorganizar, né, e refazer o conceito de intuição a partir dessa possibilidade de reconhecer aquilo que é real, ou trazer clareza para esse reconhecimento de cada momento sendo um momento e um instante perfeito como a própria realidade é, sendo a própria realidade. Então trazendo luz sobre cada instante, né? Jogando um holofote para que você possa ver com clareza aquilo que é a realidade. Nós traduzimos a intuição com isso, esse seria assim, um grande resumo. Se a gente fosse condensar bem o que a gente viu ao longo desses anos, desse ano todo, seria assim, essa percepção clara daquilo que é real, né? A intuição, essa condição do número 6. E que aí vem todo o suporte disso, né? A coragem, toda a possibilidade de você não estar mais vigorando numa condição de autoimagem para poder conseguir ir avançando. E o Japji está ensinando isso também. Está fazendo esse processo. Enquanto esse caminhar está acontecendo, ele está te ensinando nesse processo. Então, vamos pensar assim, que esse caminhar, esse Japo, a gente poderia traduzir ele também como caminhada, como eu já traduzi aqui para vocês, mas também como um processo de despertar. É isso que as tradições espirituais estão falando, né? do tal do despertar espiritual. O que é um despertar? Se a gente fosse olhar com clareza, significa que você estava dormindo e aí você acorda. Isso é um despertar. E o Akal usa essa metáfora. Alguns de vocês já devem ter ouvido. Né? Que ele fala assim, então quando a nossa caminhada espiritual é como se fosse você estivesse diante de um pesadelo. Você está sonhando com aquele pesadelo e está completamente envolvido naquele pesadelo, mas de repente alguma coisa faz um barulho fora de você e você acorda. E aquele barulho te acorda, você abre os olhos e percebe que estava sonhando. E aí, quando você percebe que estava sonhando, cria-se um grande alívio, porque você não estava vivendo aquilo lá. Eventualmente, quando você sente esse alívio, você ainda pode até dar risada daquilo que você estava sonhando. E é mais ou menos isso que acontece na vida. Quando a gente está lá nesse processo, dormindo, vivendo a vida, dormindo, e de repente a gente acorda. E quando a gente acorda, significa que a gente agora está olhando com clareza. Então, esse processo do Japo é basicamente o que esse número 6 faz nessa última instância aqui desses centros energéticos, que a gente já comentou, uma possibilidade de olhar para os chakras como os 6 chakras principais, os 7 sendo algo um pouco diferente disso. Mas quando a gente chega nesse centro, esse último centro aqui, ou no último grande, lá nesse último desafio, é que é onde você acorda. Por que você acorda? Porque é só acordando que você pode ver. Dormindo você está sonhando, você não está vendo. Dormindo você está se relacionando com os seus processos, todos os padrões, vindo todo aquele acúmulo de coisas que vem com você nessa viagem cósmica e da sua consciência até esse momento, está sendo ali
movimentada e criando um alto nível de barulho junto com todos esses padrões nesse sonho. Quando você acorda, é como se você abrisse a janela da luz, da luminosidade, da claridade, da clareza e pudesse ver, era um sonho, não era realidade. Então isso é o Japudi. Esse acordar para a realidade, que é justamente o que o número 6 está fazendo. O número 6 é esse acordar para a realidade, a intuição é isso. É acordar para a realidade, é ver que todos os dramas, todas as questões, tudo aquilo que a gente fica segurando, aquele medo. Por isso o medo está muito relacionado com o número 6. Fica tentando segurar a vida, tentar segurar todos os elementos da vida por perto, segurar o próprio corpo, segurar, né? Vai se contraindo, não consegue relaxar porque está dormindo, sonhando que tudo isso faz parte de um grande jogo ali, que você tem comando, que você pode controlar alguma coisa dentro desse sonho. Aí quando você acorda e vê com clareza, vê que você não controla nada, quando você está vibrando nessa autoimagem, que não há esse controle, esse nível de pensamento de controle que a autoimagem pensa ter, e que você solta, que você relaxa, é quando o medo sobe, se dissipa, as nuvens se dissipam, o céu se abre e o sol passa a iluminar completamente. Isso é Japudi. É disso que o Guru Nanak está falando, desse despertar, desse acordar. Então, sincronizando muito potentemente aí com o que é esse número 6. E esse é um acordar que vai acontecendo ali ao longo da vida. Então, se a gente fosse pensar lá que a vida, basicamente, ela tem... Poderia até fazer uma conexão também com essas etapas da vida, que seriam assim, 3 etapas básicas da vida, né? Que é o nascimento, a vida e a morte. E aí a gente poderia sincronizar lá com os grandes também. Então o Brahma grande sendo o nascimento, o Vishnu grande, a sustentação da vida, e o Shiva grande, a morte. Que é quando você tem que romper a barreira da autoimagem. Mas que morte é essa? A morte daquilo que a gente se pensa ser, para acordar para a realidade. Esse é o desafio do Shiva grande. Então, e o Japji também está dividindo nessa possibilidade. O Guru Gobind Singh vai falar muito mais disso no Japa Sahib lá mesmo, ele vai dividir muito bem essa estrutura, vai falar, ele vai fazer uma correlação também dessas divindades, dessas deidades, ou de concepções, né, que a gente sempre traz assim como um ambiente de concepção, sobre um aspecto da manifestação, Brahma, Vishnu, Shiva, e também vai fazer as relações com os gunas, então ele vai falar muito mais sobre essa possibilidade lá no Japa Sahib. Se a gente tem esse conceito aí de nascimento, vida e morte, é quando a gente ultrapassa esse número 6 que a gente acorda para essa realidade. Então, se Shiva sendo essa terceira etapa da vida, esse acordar para a vida eterna, para a clareza eterna, para a luminosidade, para a radiância eterna, para o centro de comando, que quando você dá um salto lá no 7º chakra, ou para o 10º portal, mas que reafirma depois a totalidade, sendo afirmado, a unidade, aquilo que se afirma, que se reafirma, a essência sendo reafirmada. E é por isso que o Guru Nanak começa o Japji com Ek. Ele não poderia começar de uma forma diferente, é a unidade, é da unidade que tudo é emanado. Ele começa com ele que toda essa tradição de ensinamentos se sustenta nisso. Se nós não entendemos essa concepção que o Guru Nanak apresenta no início do Japji, que é o início do Guru Granth Sahib também, do Ek, sendo esse mergulho na unidade, e que tudo é uma emanação dessa unidade, mesmo a divisão é uma emanação dessa unidade, como o 2 vem depois do 1, 2 sendo a primeira divisão depois do 1, que é uma divisão da unidade, então tudo vem dessa unidade. Se não está muito claro isso, a gente não compreende a maneira como esses ensinamentos são passados, que é um retorno, é sempre um retorno a essa fonte universal. Fala-se de tudo, por isso que o Guru Nanak, eu enviei para vocês um texto dele, onde ele faz uma severa crítica, também sustentada nessa ideia do número 6, que pensa que a intelectualidade e que ficar buscando coisa, buscando conhecimento é a solução de cada das coisas. Ou dessa crítica, que também é uma referência para o Shiva Grant, dessa busca espiritual que é falseada, que é só imagem, que é um teatro acontecendo e que não é realidade, que não é vivida no próprio coração, retorno para casa. Então ele faz uma crítica, porque isso é o desafio do número 6. É esse desafio que muitos yogis estão parados, é isso que ele estava apontando ali. Então muita gente segue numa tradição e fica presa nesse local ali, porque começa a viver nesse mundo, nessa construção intelectual que parece fazer sentido, e aí esse mundo fica muito, muito cômodo olhar a vida a partir daquela perspectiva, mesmo quando você está sofrendo, como ele lá naquele texto que eu comentei com vocês, que ele vai criticando lá aqueles que param de comer. Então, aquele que parou de comer só simplesmente não está saboreando mais o gosto da vida, se está fazendo isso de uma maneira
projetada aqui para ser isso, porque isso pensa que isso é a solução das coisas. É lógico que existem as técnicas, e as técnicas não são para ser jogadas fora. É isso que o Guru Nanak veio fazer, isso que Buda veio fazer, isso que Jesus veio fazer. Todos vieram relembrar o sentido original daquilo que é feito. Por que você está fazendo? Então, é um retorno sempre para essa essência, para a unidade. Volta para a unidade e aí fica claro por que você está fazendo. Fica claro por que você está fazendo. E é por isso lá que o 5, quando a gente chega nesse 5, para o humano é tão crucial o número 5. Do 1 ao 5 chega no meio e daí vai do 5 ao 10. Então, completa a jornada do humano ali do 1 ao 9, 10 e depois do 11. Mas dessa jornada do 1 ao 10, que são os 10 campos da consciência, o 5 é o meio. E o 5 é o retorno fundamental lá, que a gente comentou ao longo desse ano aí também. É um retorno muito crucial para essa essência. Precisa voltar para a essência para enxergar com clareza. Senão você não vê com clareza. Se você não acorda, você não desperta desse sonho. E aí, para vocês terem uma referência aqui do Japji também, uma dessas maneiras de olhar o Japji, então o Japji ele é dividido lá, já comentei com vocês, em 40 etapas. Poderíamos colocar assim, 40 shabads pequenos, né? 40 pedacinhos pequenos. Sendo o primeiro deles o Mul Mantra, depois 38 pauris, que são os degraus, né? É como se fosse uma ideia de subida, um Mul Mantra, 38 pauris e um Shalok no fim, completando 40 etapas, certo? Mas são 38 etapas no meio. E para vocês terem uma ideia como é que é interessante isso. O Guru Nanak, então, ele compôs ali 38 elementos que vão se combinando e modelando, unificando. A gente poderia fazer uma jornada também para os tattvas, por exemplo, daria para dividir o Japji em tattvas, tem uma divisão, depois eu posso passar para vocês se vocês quiserem aprofundar nisso, quero trazer uma outra hoje para a gente olhar, que seria assim, uma divisão a partir dos chakras mesmo, que seria assim, o Guru Nanak ele passa metade do Japji, do 1 ao 19, se a gente pegasse os 38, dividisse em 2, dá 19. Então, do 1 ao 19, o Guru Nanak está falando do número 1, da base, da solidez, da raiz, da terra, até o quinto chakra. Então, veja só, o Guru Nanak passa metade do Japji, equilibrando essas 5 primeiras instâncias, tá? Para vocês terem uma noção de relevância mesmo aqui para a nossa condição do número 6. E a outra metade, toda, é dedicada para o 6 indo em direção ao 7. Veja que interessante. O Guru Nanak usou metade do Japji para equilibrar do 1 ao 5. E a outra metade é só para falar do 6 em direção ao 7. Para vocês entenderem a complexidade que é esse nível aqui. E por isso que o Shiva Grande, esse número 6, é o último desafio e é o mais importante. E é por isso que todas as tradições, e pelo menos as do Oriente principalmente, vão falar muito desse sexto chakra, do terceiro olho, e dessa possibilidade de você despertar nessa condição. Porque essa é a condição fundamental do humano, para essa realização da bem-aventurança, do se sentir completo. Então veja, o Guru Nanak vai passar metade do Japji tentando equilibrar, harmonizar essa frequência aqui, preparando para o salto lá no sétimo. A gente poderia considerar ali o 38º Pauri, ele começa lá, quem faz o Japji talvez lembre lá, começa com Jatupahara. Esse Jatupahara, a gente poderia relacionar ele muito já com essa fonte ali do sétimo chakra, porque a gente poderia trazer uma metáfora assim de uma grande montanha na natureza que está ali completamente, organicamente inserida, tranquilamente no seu local, sem vontade de ir para lugar nenhum e vivendo aquela completude da natureza já ali. Simplesmente sendo parte daquele todo, daquela grande beleza natural ali, e calma, tranquila, sem o alvoroço, né? Ela está tranquila, está ali parada, exuberante, vendo já a sua totalidade ali, como alguém que simplesmente espera a vida, acolhe a vida acontecendo. E é o 38, veja que interessante, 38, se a gente somar, dá 11. Então o Guru Nanak também divide aí de uma maneira numerológica muito interessante. Porque se a gente faz essa jornada do 1 ao 38, é como se a gente ascendesse aí até o 11º, reforçando essa essência, essa condição de amplitude que pode acolher a vida, como essa grande montanha em meditação, vibrando a natureza ali, já a espera, mas não no sentido pejorativo, já sendo a própria vida acontecendo nesse Jatupahara, número 11. No entanto, você faz esse 38º Pauri e você depois mergulha num
Shalom, que já é, digamos assim, essa fonte da gratidão total. É quando você se abre completamente para viver e simplesmente para ser a fusão total da vida e ser o retorno para casa, e surge daí, transborda daí simplesmente o que a gente chama de gratidão, né, que vem ficando até muito usado para qualquer coisa, né, vamos colocar assim, e se perde um pouco o sentido desse sentimento mesmo, dessa sensação que é um local de retorno. E de fato, quando você chega nesse local aí, a única coisa que passa pela sua cabeça é agradecer pela oportunidade. Então você chega nesse momento ali, você simplesmente agradece pela oportunidade de ter passado essa jornada toda de reencontro, de ter reencontrado. O Parvina gosta de dizer, tem duas razões pelas quais a gente chora na vida. Uma pela dor do desencontro, a gente chora porque está doendo, porque desencontrou, e outra pela alegria do reencontro. Então, é nesse momento que você chora pela alegria do reencontro, que se render, que quando a sua cabeça se rende completamente, você fala, ainda bem que eu voltei, que eu cheguei. E esse seria o Shalok. Então você mergulha nessa bem-aventurança. E o Shalok completa o quê? 40 etapas. 4 somado à sua radiância, ao 0. Então, um retorno muito radiante ao centro do peito, a essa essência nuclear. É o retorno para casa, no coração mesmo, literalmente, nesse templo aqui no coração. Então, o Guru Nanak também faz esse desenho muito preciso. Veja como é que a estrutura é muito bela e muito precisa mesmo. E fora o próprio Mool Mantra, que se a gente pegar, se fosse olhar o Mool Mantra separado, também tem uma estrutura completa dentro dele mesmo. Mas ele faz parte dentro desse todo aí, que está servindo a esse serviço do despertar. E o despertar que acontece? Então, quando você vê com clareza, você japa, você desperta, você completa o japudi, e aí você chega no Shalok, você mergulha no coração. É essa união do 6 com o 4. É quando o 4 se comunica completamente, como nós falamos lá na aula passada, que o Japa Sahib, o Guru Gobind Singh, também propõe algo nesse sentido, essa conexão direta do coração com o número 6, onde essa claridade, essa clareza pode ser percebida, realizada, mas como um retorno direto para dentro de casa, no local onde você sempre esteve e nunca saiu. Só saiu nessa viagem de autoimagem, que ficou viajando por muitos padrões e muitas questões. Então, o Parvina, uma vez ele usou uma metáfora para explicar a mente. Vou compartilhar com vocês. Ele falou assim que a mente é como se fosse um prédio de 3 andares. E cada um dos andares tem muitos apartamentos. Tá? E em cada apartamento tem muitas famílias. E em cada família tem muitas cabeças, que tem muitas mentes, que tem 3 andares, que tem muitos apartamentos, que tem muitas pessoas, que tem muitas famílias, que tem... E aí você vai infinitamente, a mente é esse processo. Você vai entrando em cada apartamento e vai entrando numa família, vai entrando de novo nos apartamentos, e vai entrando nos andares, e vai indo, e não tem fim. Infinitamente é esse processo da mente que fica distanciando, porque ela está vivendo a plena divisão. Quando ela retorna para casa, que ela vive essa completude. Esse é o despertar, esse é o acordar, mas esse acordar ocorre nessa instância neutra da mente, não nas polaridades. Não vivendo nesse barulho total. É quando você acende esse coração. E é isso que o Japji está propondo, e isso que o número 6 está propondo, em essência, nesse salto para a eternidade, lá no 7º chakra. Mas que é esse retorno para casa, porque o 7º, ele tem aquela conexão, já falamos aqui, o 7º chakra seria o único centro energético aí do corpo que se conecta com o infinito, o Dasanduara, lá, o 10º portal. Essa porta, ela se conecta com a não forma, mas ela vive a forma. É por isso que na forma, o retorno, o acesso a esse infinito, volta para o coração, isso 40. Então quando você acessa essa última etapa e você mergulha no infinito, como você ainda está encarnado, esse infinito é realizado no centro do seu coração. E aí esse centro do seu coração floresce. E ele vira essa flor que pode desabrochar completamente. Nós já falamos uma vez lá, aqui ao longo desse ano usamos esse exemplo no momento. Se o 4 é o botão da flor fechado ainda, o 6 é quando essa flor desabrocha lindamente, belamente, revela a sua beleza diante da vida e compõe o jardim aí da vida, fazendo parte dessa beleza, dessa grande pintura da vida. Tem um grande pintor aí que organiza, que gerencia essa consciência infinita, que mantém esse fluxo e movimento acontecendo sempre. Então, o Japji também é esse mergulho, esse retorno para dentro de casa, e ele propõe isso tanto em nível vibracional, isso que eu não estou entrando aqui com vocês, nos mantras especificamente,
Eu estou fazendo uma abordagem aqui, a gente está lançando uma luz a partir do número 6, conectando com o que a gente viu, mas usando um pouco, um tanto, os números sem entrar nos mantras propriamente ditos. Porque se a gente fosse entrar em cada mantra, em cada power, em cada momento, seria uma infinitude de coisas que a gente vê também. Isso é muito rico. E você precisa ir mergulhando em cada uma dessas etapas. Né? Por isso que eu sugiro sempre a vocês que tenham um desses Shabbats, a maioria das pessoas eu sugiro isso, que tenha um Shabbat que possa te acompanhar. Porque a maioria deles ele é uma composição estruturada para ter esse desenho energético completo. Quando a gente vai utilizando a totalidade, é como se a gente fosse, enquanto viaja, vai percebendo essas nuances. Então, a gente vai dividir o Japji, por exemplo, nos tátinos, é como se você, ao passo que você vai meditando, e você vai vibrando, você vai sentindo e vai organizando aquele nível de vibração dentro de você. E aí, quando você faz a viagem completa, você está sempre organizando todo. Então, ter um Shabbat que possa te acompanhar ao longo da vida é muito precioso, porque você cria esse campo de conexão harmoniosa no teu sistema energético, além de estimular essa abertura fortemente aqui do centro do peito, e que hoje, inclusive, nós vamos utilizar um Kriya para favorecer essa abertura aqui também. Mas quando você mergulha no Shabbat, você vai potencializando essa possibilidade de revelar a beleza do coração, ou seja, mergulhar lá no infinito, fazer a jornada completa, transcender, e ao transcender, ainda estar encarnado, o tal do morrer em vida, morre em vida e realiza aí a infinitude no centro do peito. Aí pode ser considerado, de fato, um humano. É um humano realizado, um ser humano, com a sua instância, né? O ser, que é a parte divina, e o humano, que é a parte encarnada. Né? O ser humano é uma condição de estado, de presença, numa possibilidade, né? Num contexto, no humano. Então é o divino sendo a infinitude no humano. Isso é ser humano. E só isso é realizado quando você faz a jornada completa e aí mergulha de volta no centro do coração, lá na sua casa, no retorno para casa, onde você simplesmente relaxa. Como eu acabei de dizer, a gente vai fazer hoje um Kriya que vai abrir fortemente esse centro do peito, de onde vai sair aí um sentimento de missão cumprida, nessa ideia de missão cumprida, que assim, você voltou para o lugar de onde você nunca saiu. Mais ou menos esse é o paradoxo. Você volta para o lugar onde você nunca deixou de estar.